Hoje, a gente vai conversar sobre um assunto que é o coração da longevidade ativa. A chance não só de viver mais, mas de viver muito melhor, com saúde, com alegria. Vamos juntos nessa jornada desvendar os segredos de como viver mais de 100 anos, nos inspirando em lugares incríveis do mundo? Agora me diz uma coisa, você já parou para pensar nisso? Como seria passar dos 100 anos? E não é só sobre a idade, né? É sobre chegar lá com a mente afiada, com energia para cuidar das plantas, para dançar numa festa, para curtir as pessoas que a gente ama. Parece um sonho, não é verdade? Pois é, parece um sonho, mas acredite, em 5 lugares muito especiais no nosso planeta, isso não é uma exceção, é quase a regra. Então, eu te faço um convite. Que tal a gente fazer uma viagem juntos para esses lugares? Vamos descobrir o que eles têm em comum e, claro, o que a gente pode aprender com eles. Bom, para a gente começar essa nossa jornada, a gente precisa de um mapa, certo? Então, nosso ponto de partida é justamente esse, o mapa da vida longa. Mas afinal de contas, o que são essas zonas azuis? O nome é até poético, né? Mas a ideia por trás é muito simples e, ao mesmo tempo, muito poderosa. São regiões do planeta onde as pessoas simplesmente vivem vidas muito mais longas e saudáveis. Lá, passar dos 100 anos com disposição, com vitalidade, é algo comum. Dá para dizer que são verdadeiros laboratórios vivos da longevidade. E onde é que ficam esses lugares incríveis? Um pesquisador, o Dan Buettner, mapeou 5 áreas principais. A gente tem Okinawa, lá no Japão, a região montanhosa da Sardenha, na Itália, a península de Nicoya, na Costa Rica, a ilha de Icária, na Grécia, e olha que curioso, até uma comunidade em Loma Linda, lá nos Estados Unidos. São culturas completamente diferentes, mas que no fundo compartilham segredos muito parecidos. Então, vamos mergulhar no primeiro grande segredo, que a gente pode chamar de Pilar 1, o corpo sábio. Afinal, como é que as pessoas nesses lugares cuidam dessa máquina incrível que nos carrega pela vida, que é o nosso corpo? E aqui tem uma coisa que eu acho fantástica. Para esse pessoal, não existe essa história de hora de malhar ou ir para a academia. O movimento simplesmente faz parte do dia a dia. É algo natural. Eles cuidam do jardim, caminham para visitar um amigo, sobem e descem escadas, dançam nas festas. A própria vida é o exercício. E o segredo, olha só, não é a intensidade, é a constância. E a alimentação? É simples e poderosa. A base de tudo vem da terra. É uma dieta com muitos vegetais, muitas leguminosas, sabe? Feijão, lentilha, grão de bico, coisas que a gente conhece bem. E a carne? Ela aparece assim, mas é mais como uma celebração, um evento social, tipo umas 5 vezes por mês no máximo. No fim das contas, é o que a gente chama de comida de verdade, né? Feita em casa, com ingredientes fresquinhos. Em Okinawa, no Japão, eles seguem um ensinamento de mais de 2.000 anos que é simplesmente genial. Um mantra chamado Hara Hachibu. A ideia é a seguinte: pare de comer quando sentir que o seu estômago está a uns 80% cheio. Não precisa ir até o limite. Essa pequena pausa, esse ato de escutar o próprio corpo, muda tudo. Evita o peso, ajuda na digestão, é um ato de autocuidado. E, sim, um brinde à vida. Em algumas dessas zonas azuis, como na Sardenha e em Icaria, 1 ou 2 copos de vinho por dia é um hábito. Mas, e aqui está o pulo do gato, não é beber por beber. É o vinho durante a refeição, é o brinde com os amigos, é um ritual social que relaxa e fortalece os laços. O contexto faz toda a diferença. Bom, a gente já falou bastante do corpo, mas longevidade não é só isso, né? A mente é absolutamente fundamental. E isso nos leva direto para o nosso segundo pilar, que é sobre ter uma mente com propósito. Me diga, por que você acorda de manhã? Essa pergunta é a chave de tudo. Em Okinawa, eles chamam essa resposta de Ikigai, em Nicoya, de plano de vida. O nome não importa tanto, mas o conceito é o mesmo: ter uma razão para viver, um motivo para sair da cama todos os dias. Não importa a idade, pode ser cuidar dos netos, cultivar uma paixão, ensinar algo que você sabe. Quando a vida tem propósito, o tempo ganha outro valor. E o impacto disso é impressionante. Ter um senso de propósito claro pode acrescentar até 7 anos a mais na expectativa de vida. 7 anos! Não é pouca coisa. E não precisa ser nada grandioso, sabe? É sobre sentir que a nossa presença de alguma forma faz a diferença no mundo. Agora, vamos falar de algo que todo mundo sente: o estresse. Não dá para escapar. O problema é que o estresse crônico do dia a dia inflama o corpo e está ligado a quase todas as doenças do envelhecimento. Mas o pessoal das zonas azuis tem um truque. Eles criam rituais para desacelerar. Olha que legal. Em Icária, eles tiram a soneca à tarde. Na Sardenha, organizam happy hours diários. Eles sabem a hora de dar uma pausa. E aí a pergunta fica pra gente:
Qual é o nosso ritual para respirar fundo no dia a dia? Talvez ouvir uma música, conversar com um amigo. Vale a pena pensar nisso. E falar em happy hour, em conversar com amigos, já nos leva direto para o nosso terceiro e último pilar. E olha, talvez esse seja o mais importante de todos: a força dos vínculos. Agora, eu preciso compartilhar um dado que é um verdadeiro alerta. A ciência já mostrou que a solidão crônica, aquela sensação de estar só por muito tempo, pode ser tão prejudicial para a saúde quanto fumar 15 cigarros por dia. É um fato muito poderoso que mostra o quanto a gente precisa de conexão. Então, como eles constroem essa rede de apoio tão forte? Primeiro, colocando a família em primeiro lugar. Os pais, os avós são mantidos por perto, são honrados e cuidados. Segundo, eles pertencem a uma comunidade. Quase todos os centenários que foram entrevistados faziam parte de algum grupo. E por fim, eles escolhem a tribo certa. Isso é fundamental. Se cercar de pessoas cujos hábitos saudáveis são contagiantes. Nossos amigos moldam nosso comportamento. Ok, depois de toda essa viagem inspiradora, a grande pergunta é: como a gente pode trazer um pouco dessas zonas azuis para a nossa própria vida? Vamos para a nossa parte final, construindo a sua zona azul no dia a dia. E aqui está, talvez, a notícia mais libertadora e animadora de todas. Dá uma olhada nesses números. Muitas vezes, a gente pensa que viver muito é só sorte ou genética, né? Mas os estudos mostram que a genética é só 10% da história. Os outros 90% são definidos pelo nosso estilo de vida. Isso significa que o poder está, em grande parte, nas nossas mãos. Ou seja, a grande mensagem é esta: a longevidade não é um destino distante ou uma questão de sorte. Ela é o reflexo, a soma das pequenas escolhas que a gente faz todos os dias. É cada caminhada, cada refeição feita com calma, cada conversa com um amigo, cada momento de paz. E para a gente terminar, fica esta reflexão. Não precisa mudar tudo de uma vez. O segredo está na simplicidade e na constância. Olhando para tudo que a gente conversou, qual pequeno hábito, uma única coisinha, podemos começar hoje para construir a nossa própria zona azul? Se você gostou dessa nossa conversa, saiba que tem um episódio incrível do SeniorCast sobre como criar hábitos saudáveis, com um debate profundo e inspirador. E no blog do Brasil Sênior, você encontra um artigo com dicas práticas para manter a mente e o corpo sempre em movimento. Muito obrigado pela companhia, até o próximo vídeo e viva a sua longevidade ativa todos os dias!